E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Cauã mais uma vez e hoje eu tô aqui pra abordar alguns argumentos em favor do antirrealismo moral, né? Que quando a gente encontra com alguns antirrealistas morais, eles dizem que esses argumentos são boas razões pra gente duvidar da nossa intuição relacionada a valores morais objetivos, né? Valores normativos, da nossa intuição e até da intuição deles próprios, né? Porque em grande parte eles agem como se de fato fatos morais objetivos existissem na realidade. E é isso que vamos estar tratando hoje aqui, beleza? Então eu peço que se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar aí o vídeo para estar ajudando o crescimento do canal, beleza? Qual é o primeiro argumento que eu vou estar começando a abordar aqui neste vídeo? Vai ser justamente da discordância. O que os antirrealistas morais dizem? Eles dizem que fatos morais objetivos não podem existir, por quê? Porque há discordância sobre fatos morais, né? Algumas pessoas elas acreditam em que algo específico é certo, outras acreditam que esse algo específico que a outra acredita está errado e outra coisa está certa, né? Eles dizem que há meio que uma discordância entre as culturas, né, e tudo mais, e por isso fatos morais não podem existir, fatos morais objetivos, e que é tudo algo subjetivo, né, definido ali pela sociedade e pelas pessoas. Só que, qual que é o problema desse tipo de argumento aqui? É que não há só discordância sobre fatos morais. Não é essa a única área que tem discordância. Há discordância em todas as áreas da humanidade, seja ciências empíricas, seja ciências sociais, seja alguma coisa sobre filosofia, física, há várias teorias diferentes, há discordância sobre várias coisas, inclusive sobre a própria existência ou não de Deus, a existência de almas, a existência de diversas coisas. E não é porque há discordância que a gente assume que não há verdades objetivas sobre essas coisas. Há uma verdade objetiva sobre se Deus existe ou não, se almas existem ou não, quais verdades físicas existem ali, né? Qual que é a natureza e tudo mais. Então, há verdade sobre essas questões. O problema é que nossas ferramentas podem estar erradas ali, de certo modo, né? Nossa análise é passível também de certos erros cognitivos, como a própria presença de vieses sistemáticos que frequentemente afetam a nossa visão, impedindo com que cheguemos a certas verdades acerca de certos fatos da realidade, né? A gente chega a certos fatos da realidade. Então, o problema, o ponto central da discordância é justamente que os nossos métodos muitas das vezes estão errados, e não é diferente no caso da moralidade. Há vários erros cognitivos e também vieses ali que podem afetar a nossa percepção, fazendo com que a gente não consiga chegar a fatos morais. Há muitos vieses ali sistemáticos também que podem atrapalhar a nossa percepção e infectar ali, de certo modo, a nossa intuição acerca de certos fatos morais, né? E tornando a nossa intuição menos provável de estar rastreando alguma verdade ali, ser verdadeira e tudo mais. O outro ponto desse argumento é que há mais discordância do que seria esperado caso fatos morais existissem, né? Então ele já sai desse argumento de que há discordância e portanto fatos morais não existem, né? O que não faz muito sentido, justamente porque a definição de verdade objetiva implica que ela seria verdade mesmo se ninguém acreditasse nela. Essa é a definição de verdade objetiva, né? E isso é meio ignorado por esse tipo de argumento aqui também. Agora, esse segundo aqui é um de inferência para melhor explicação. Ele diz que há muito mais discordância do que seria esperado caso fatos morais realmente existissem, né? Só que qual que é o problema desse tipo de argumento aqui? É que ele é meio tendencioso. Por que ele é meio tendencioso? Porque ele foca especificamente nos casos em que não há concordância na humanidade e tudo mais sobre certos fatos morais, né? Por exemplo, a questão do aborto, porque há muitas coisas ali que podem influenciar a opinião das pessoas, né? Agora, ele convenientemente, né, não foca em coisas que são acordadas por todas as sociedades do mundo, basicamente, como matar errado, roubar errado, estuprar crianças por diversão é errado, né? Inclusive não há nenhuma sociedade no mundo que permita ou que faça esse tipo de coisa por diversão, né? Pode haver certas sociedades ali que acreditam que estão fazendo por um bem maior, mas não por pura diversão. Ou seja, dado o antirrealismo moral, nem esses casos de que todas as sociedades do mundo concordam, como por exemplo que abusar de crianças por diversão é errado, nem isso eles podem dizer que é algo realmente errado nessa ação. Por quê? Porque se fatos morais eles são intrinsecamente subjetivos, não a verdade disso, de que abusar de crianças por diversão é errado, é somente uma emoção subjetiva ali nossa, e que não há razões nenhuma para ser seguida, ou seja, nem esse tipo de fato que não é passível de justificação racional nenhuma, que não é aceito por nenhuma sociedade no mundo, os antirrealistas morais, se seguirem de fato essa linha, né, eles não podem dizer que esse tipo de coisa está realmente errado. Por quê? Porque não há nada de realmente errado
ali nessa ação específica, né? Então, é basicamente isso. Esse é mais um custo teórico para essa visão, né? E esse segundo argumento aqui, como eu expus aqui, ele é bem tendencioso, porque ele foca convenientemente em aspectos que as sociedades não concordam ali, mas existem princípios morais universais que são aceitos por todas as sociedades do mundo. Inclusive, eu peço que confiram aí a descrição não, o primeiro comentário fixado, que eu deixarei referências aí para maior aprofundamento de vocês, inclusive uma pesquisa de Oxford, citando esses princípios morais universais aceitos por todas as sociedades, né? Então, basicamente é isso. Esse argumento aqui foca especificamente no que é conveniente para a visão antirrealista moral, ignorando todo o resto, porque ninguém vai falar de coisas que todo mundo considera óbvio, como matar errado, roubar errado e tudo mais, né? Então, o próximo tipo de argumento aqui que nós vamos estar partindo é o argumento da estranheza, tá? O que o argumento da estranheza vai dizer? Que fatos morais não existem porque eles são estranhos, né? Eles são estranhos, são diferentes ali de todas as coisas que conhecemos, mas a resposta que pode ser dada para isso é e daí? E daí que eles são diferentes? É esperado no mundo que existam coisas completamente diferentes das outras, inclusive coisas que não compreendemos totalmente, como a própria consciência, que há muitos debates aí e tudo mais, só que nem por isso a gente diz que a consciência não existe, por exemplo. É esperado que existam coisas diferentes no mundo. Então isso parece só mais um sentimento subjetivo ali da pessoa, tipo estranheza, tá? E daí? Isso não constitui, de fato, um bom argumento, né? E não fornece uma boa base ali para o antirrealismo moral, né? E a outra coisa que pode ser dita aqui por parte deles é o quê? É que é contraintuitivo a existência desses fatos morais, né? É meio estranho ali, contraintuitivo, mas não parece ser esse o caso. Por quê? Porque todo mundo conversa e tudo mais como se de fato houvessem esses fatos morais na realidade. Até o próprio antirrealista age como se houvesse esses fatos morais na realidade quando ele diz, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Porque se é algo intrinsecamente subjetivo, você não tem motivos nenhum para fazer uma coisa ao invés de outra. O valor normativo cai por terra. Então, porque não há nada de realmente errado em nenhuma das situações, não há realmente motivos para preferir uma ao invés de outra. Então, até o próprio antirrealista, ele conversa e tudo mais, vive como se fatos morais objetivos de fato existissem, porque é algo extremamente intuitivo, né? E para esse tipo de argumento fazer sentido, né, eles têm que fornecer argumentos mais óbvios do que a dor é intrinsecamente ruim e, portanto, devemos evitá-la. Ou seja, a natureza da dor nos fornece razões ali para evitá-la independentemente da nossa vontade, né? Então eles teriam que fornecer argumentos mais óbvios do que essa nossa intuição, né? Não há boas razões para se duvidar disso. Então, não é nada estranho a existência de fatos morais, né? E também não precisa ser verificável para a gente estar justificado nessa determinada crença de que fatos morais existam, né? Como eu expliquei no meu primeiro vídeo, né, sobre a introdução ao platonismo moral, precisa apenas haver um link explicativo ali, né, entre uma coisa e outra e tudo mais, e não precisa ser verificável, como por exemplo a nossa crença, a nossa intuição de que a realidade é de fato real não pode ser verificável, e nem por isso a nossa intuição de que a realidade é de fato real está injustificada. Ou seja, aceitar esse tipo de coisa parece nos levar a certas implicações meio absurdas, que a gente pode resolver só negando esse tipo de exigência aqui para uma crença estar justificada, por exemplo. E basicamente é esses os argumentos que eu gostaria de estar abordando aqui. E também essa teoria, acredito eu, que tem muitos custos teóricos, além de falhas explanatórias muito grandes, né? Por exemplo, muitos dos que se dizem antirrealistas morais, né, eles são ateus e tudo mais, ou seja, eles não podem dizer nem que, por exemplo, as passagens que eles tanto condenam na Bíblia, como a morte de crianças e tudo mais, está realmente errado. Não haveria nada de realmente errado naquilo ali. E não haveria realmente motivos para a gente preferir as nossas práticas atuais ao invés das práticas antigas, né? Dos povos bárbaros e tudo mais, porque não há nada de realmente errado naquelas ações. Isso também é um custo teórico muito grande. Ações que não são passíveis de justificação alguma, inclusive ações que são julgadas como erradas por universalmente, no caso, né? Como o próprio caso que eu citei aqui, do abuso de crianças por diversão, eles não podem dizer que está realmente errado. Ou seja, além dos problemas explanatórios, como eu expus, por exemplo, alguns deles no argumento abdutivo do Hilmer por progresso moral, né? E, consequentemente, constituindo um argumento para o realismo moral, né? Além de falhas explanatórias que eu expus ali, algumas, eles ainda têm esses custos teóricos muito elevados. E, para, de fato, haverem boas razões para a gente duvidar dessas intuições que nós temos relacionado a fatos morais objetivos, eles precisam oferecer argumentos mais óbvios do que, por exemplo, que há algo de realmente errado no caso
você abusar de uma criança por diversão. Ou seja, eles têm que oferecer argumentos mais óbvios do que isso. E não parece haver nenhum argumento mais óbvio do que a dor é intrinsecamente ruim e que, portanto, não devemos buscá-la ali e tudo mais e evitá-la, né? E dentre vários outros problemas que eu vou estar deixando aí no comentário fixado para que vocês possam estar se aprofundando posteriormente, beleza? Então é esse o vídeo aqui que eu gostaria de estar trazendo para vocês. E como eu disse no início do vídeo, se gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar aí para estar ajudando o crescimento, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima.